Super bate-papo! Hey! 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 O Brasil há de ganhar, para se glorificar, bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar, O Brasil há de ganhar, para se glorificar, bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar, É a raça brasileira numa festa altaneira, mostrando que é bom e varonil. Quando o time aparecer, gritaremos até morrer. Brasil! Brasil! O Brasil há de ganhar, para se glorificar, bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar, O Brasil há de ganhar, para se glorificar, bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar, É a raça brasileira numa festa altaneira, mostrando que é bom e varonil. Quando o time aparecer, gritaremos até morrer. Brasil! Brasil! O Brasil há de ganhar, para se glorificar, bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar, O Brasil há de ganhar, para se glorificar, bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar, Opa! Chegamos aqui para mais um Super Bate-Papo. Estamos aqui nesse Super Bate-Papo especial. Vamos falar sobre a Copa de 50. Nós já falamos até a fase das eliminatórias e agora vamos até lá, até as finais do Maracanazo. Eu estou aqui com o Benezão. Está aqui nosso especialista em Copa do Mundo e o Ricardão da Massa, que sempre, né, está colocando também os seus conhecimentos futebolísticos, que não são poucos, né? Não é só da biologia, né, Ricardo? Mas aí... Tanto que ele torce para o Corinthians, é uma forma... Claro, é isso mesmo. Porque ele é um grande estudioso, né? Tá certo. Ricardo, sempre eu faço uma sacanagem aí, mas eu não vou sacanear você hoje. Você acha eu gostei da última. Você acha que nós vamos levar o caneco pela primeira vez, Ricardo? Agora, estamos em 1950. Qual é seu palpite? O brasileiro sempre acha, torce como sempre, né? Quando ele perde, né, perde como nunca. Quando ele perde, bota a culpa no técnico, bota a culpa no juiz, bota a culpa no jogador, mas nunca fala que o outro time jogou melhor, né? A culpa é de todo mundo. Isso é uma história que eu gosto sempre de contar. A escalação sai normalmente 40 minutos antes do jogo. Aí o Lucha, que era nosso comentarista convidado na época, quando vê a escalação com o Bernard na ponta esquerda, ele virou pra mim e pro Pascoal e falou assim: perdemos o jogo. Aí o Dunga tava comentando na cabine ao lado. E aí o Dunga ouviu ele falando isso. Aí o Dunga falou: pô, Vanderlei, perdemos nada, porra. Aqui é Brasil, porra, não vamos ganhar essa porra. Aí ele virou pra nós e falou assim: perdemos o jogo. Ele botou o Bernard na esquerda, porque o clima em Belo Horizonte, a torcida mineira pediu o Bernard.
E aí o Filipão, não sei se foi contagiado por aquilo, o Filipão colocou o Bernard Diniz. Aí o Vanderlei explicou, ele botou o Bernard aqui, ó, abriu o meio campo, Khedira, Kroos, Schwarzenegger. Tá, professor, Os caras vão deitar aqui no meio, nós perdemos o meio campo, perdemos o jogo. Isso 40 minutos antes. Só que ele não imaginava, eu não imaginava, ninguém imaginava 7-1. O outro time nunca joga melhor, né? Então a Copa de 50 não foi diferente, né? O momento, né? Momento mágico. Então seu palpite é que nós vamos levar o caneco pela primeira vez. Claro. Tranquilo. O Uruguai não joga nada. O Uruguai não jogou nada. Jogou contra a Bolívia, que não sabe o que é futebol. Temos 6-1. Mas você sabe, para reforçar o fato que o Brasil vai ganhar nesse caneco, Brasil e Uruguai, o Brasil disputava nessa época com a Argentina a Copa Roca, que era e com o Uruguai disputava a Copa Rio Branco. E o Brasil, uns 3 meses antes da Copa de 1950, disputou 3 jogos contra o Uruguai, da Copa Rio Branco. E o Brasil ganhou 2, e com seleções diferentes, porque na fase de preparação o Brasil convocou muitos jogadores. E não era necessariamente com esse time titular. O Brasil ganhou de 2-1, perdeu de 4-3 aqui no Pacaembu e ganhou de 2-0. E assim, o Uruguai dessa época, muitos consideravam o Uruguai um time decadente. Alguns jogadores, como o goleiro Mascoli, que depois se tornou até um técnico de prestígio, e o capitão, El Gran Capitão, ou El Jefe Negro, Obdúlio Varela, que depois ficaria famoso por razões que nós vamos falar, já eram caras com 33 anos de idade, entendeu? Agora, tinha jogadores jovens que depois fizeram uma longa carreira na Itália, que é os atacantes Didia, que fez, bom, não vou falar, não vou dar spoiler, e Schiaffino, que esses dois eram jogadores de origem italiana, eram oriundes, né? E esses caras tiveram carreiras longas no futebol italiano. Esses jogadores, inclusive, eram, segundo o livro escrito pelo jornalista Paulo Perdigão, o livro se chama 1950, Anatomia, não vou falar o nome também, porque senão não vai dar spoiler, certo? Mas é um livro que fala que os únicos que não ficaram ricos, porque ninguém ficava milionário com futebol nessa época, era muito raro, mas foram os caras que ganharam algum dinheiro, porque os demais jogadores uruguaios tiveram uma vida bastante humilde, modesta, nenhum passou fome, morrendo na miséria, mas é uma vida modesta, porque o futebol na época, embora fosse profissional, e no Uruguai o futebol era profissional há mais tempo que o Brasil, ninguém não tornava uma pessoa milionária, né? É isso. Então, o Douglas, a Copa de 50, ela tem um formato muito peculiar. A gente falou, tinha um formato na primeira fase, que não é muito diferente do que tem hoje, né? Eram para ser 4 grupos de 4, acabou sendo 2 grupos de 4, um de 3, um de 2, né? E só os campeões passavam para a segunda fase. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Brasil! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé no nosso coração.
que aí era um quadrangular de todos contra todos. Não era eliminatório, era um quadrangular de todos contra todos. Só para lembrar, em 30 teve um modelo mais ou menos parecido com esse, só que não era um quadrangular, era uma semifinal e uma final. 34, 38 eram só partidas eliminatórias, tanto que em 34, eu já falei, o Brasil perde um jogo da Espanha e vem embora, volta. Em 50, exatamente com o medo que a CBD tinha de não obter recursos necessários com o público, então cria-se a ideia do quadrangular, né? Então aí havia um quadrangular, e detalhe, o regulamento previa que se houvesse um empate, né, não se contaria saldo de gols como hoje. Se houvesse um empate entre os quatro, haveria um jogo decisivo. Entre duas seleções, haveria um jogo decisivo. Então, o jogo Brasil-Uruguai, ele foi a final por acaso. Entendeu? O Brasil vai ser... Porque como era o último jogo, no mesmo horário, no mesmo dia horário, que o Brasil fazia final com o Uruguai, a Espanha e a Suécia jogavam em São Paulo, para 8 mil testemunhas. Isso. No mesmo dia, no mesmo horário, né? Do jogo do Brasil no Rio de Janeiro, no Maracanã. Era uma tentativa de que, se caso, né, os times estivessem trocados, né? Porque assim, o que vai acontecer, que é uma coisa importante, que nós temos 3 exemplos, depois que a gente contar a história inteira, do que acontece quando você trabalha com esse quadro de pontos corridos, aí, de resultados na Copa do Mundo, né? Um dos medos deles era que 2 times chegassem com condições de ser campeão e já tendo se enfrentado, né? Então, o que aconteceria? O que ia definir o campeão seria o resultado do último jogo, obviamente, mas só que eles não iam jogar entre eles. Então, podia ter um time que já não tem mais chance nenhuma entregar o jogo, correr uma mala preta e tal. Então, eles queriam que fosse ao mesmo... Uma das tentativas de diminuir isso era que o jogo sendo no mesmo horário, ninguém entraria sabendo quanto precisava ganhar. Ou se um time ganhasse 2-0, o outro falasse, bom, eu fazendo 3-0 eu sou campeão. Né? Então, por isso que eles marcam no mesmo horário, que é uma tradição até hoje de fazer quando essas situações podem levar. Na época, assim, o último resultado do Brasil, 2-0 contra a Iugoslávia, porque no fundo o último jogo é que acaba ficando a impressão. O Brasil faz uma grande partida, o Zizinho, que era o grande craque do Brasil na década de 1950, né? Ele joga muito bem, faz o gol da vitória, ele é aclamado pela imprensa internacional, e aí que realmente cria-se uma situação de otimismo. Porque vocês sabem muito bem como é no Brasil. No Brasil é oba-oba ou fora-fora. Ou nós somos os melhores do universo, ou nós somos a história da galáxia, né? Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé do nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Brasil! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. A vitória de 2-0 sobre a Iugoslávia, que era reconhecidamente uma boa seleção, uma seleção tecnicamente muito boa, criou um otimismo para o Brasil. Todo mundo, na verdade, temia a Espanha, né, que era tida como, nesse momento, a melhor seleção europeia. A Espanha tinha Bassora, Ramalhete, Zara, que eram todos tidos como, que são considerados grandes jogadores. O nome do time parece
Parece desenho animado. Vassoura. O Zara, eu não me atrevo aqui a dizer o sobrenome dele completo, porque ele é basco. Então é aquele Zara, sei lá o quê, né? Mas é um dos maiores artilheiros da história da Espanha. A Suécia era o time, porque o futebol na Suécia ainda era amador, é o time que tinha sido campeão olímpico em 48, é basicamente o mesmo time, e o Uruguai. Que, assim, a maior parte da imprensa não achava o Uruguai grande coisa. Claro que tinha uma certa rivalidade, mas, repito, uma coisa que eu já tinha comentado antes. Na América do Sul, nessa época, a maior rivalidade era Uruguai e Argentina. Né? Então, e, assim, para o Uruguai, os maiores rivais eram os argentinos, e para o Brasil também era a Argentina, até porque a Argentina ganhava do Brasil sempre nessa época. Né? A Argentina ganhava do Brasil com uma constância absolutamente irritante. Então, a imprensa não via o Uruguai como a grande ameaça. Por isso que as duas primeiras partidas do Brasil, todo mundo começou a achar que tá no papo. É nós. É nós e o boi no lance. O Uruguai, ele já tinha um benefício, porque o grupo do Uruguai, né? A gente falou isso. Jogou só com a Bolívia, né? Só jogou com a Bolívia, enfiou 8 gols. Ou seja, não jogou com ninguém, né, Ricardo? Com ninguém, porque a Bolívia não é a Bolívia de hoje. Que também não é grande coisa. Que hoje sempre teve altitude do lado, tal, mas a Bolívia melhorou bastante perto do que, imagina, né, do que era. E então isso daí eu acho que tem uma situação interessante, porque assim, o Uruguai vem com um jogo só, então não tinha como medir o Uruguai, né? Mas quando vai para o quadrangular, Benê, o Uruguai não mostra esse serviço todo perto do que o Brasil. Tudo bem, tinha o fator casa, né, tinha torcida. Mas o Brasil liquida a Espanha e liquida a Suécia com uma facilidade. Não, o primeiro jogo do Brasil nessa fase é Brasil e Suécia. Isso. Todos os jornais da época falavam do condicionamento físico da Suécia. Suecos, os gigantes nórdicos, aquela linguagem parnasiana que era muito comum. Abrem-se as cortinas do espetáculo. Exatamente. Tinha coisa. Então falava dos gigantes nórdicos, dos gigantes escandinavos, jogadores de uma grande força física. Bom, o Brasil ganhou de 7-1, fora o pessoal aqui da Vila, fora os apavor. O Brasil deitou e rolou em cima da Suécia. Né? A Ademir fez 4 gols. Né? O Brasil. E foi um absurdo. O gol do Suecos foi. O único gol do Suécia foi de pênalti, ao que parece inexistente, ao que tudo indica. Mas, assim, não teve realmente nenhuma... a Suécia não aconteceu... Não simplesmente existiu. O Brasil foi lá e ganhou fácil, 7-1. Enquanto no Pacaembu, o Uruguai penava contra a Espanha. O jogo que o Uruguai empatou 2-2. E assim... E o Uruguai ainda faz um gol, né? A Espanha teve uma boa parte do jogo em vantagem, né? Obdúlio Varela, que era o grande capitão do time uruguaio, ele é o cara que faz o gol de empate, né? Faz o gol de empate já nos 15 minutos finais do jogo. Então é um jogo que o Uruguai... Eles estavam perdendo, é isso mesmo. Na verdade, estava 2-1 para a Espanha e o Uruguai empatou. Isso. Então, quer dizer, a diferença de desempenho dos dois jogos foi muito grande. Né? O Brasil fez 7-1, pé nas costas. Né? E aí, vai para o jogo contra a Espanha, que é o jogo mais temido. Na verdade, todo mundo temia esse jogo. Veja bem, se os dois principais times eram a Espanha e a Suécia, nós já tínhamos liquidado um. Pois é. Né? Liquidado, porque 7-1. E aí você vê que empatou com o Uruguai, então. Né? Boa parte da imprensa, inclusive um jornalista que é famoso, chamava, apesar do nome de mulher, ele era Solange Bibas, um jornalista corintiano, de passagem. Solange Bibas, para quem não sabe, é que criou a expressão timão. Timão, foi ele que criou. Solange Bibas chegou a escrever na Gazeta Esportiva na época que se o Brasil ganhasse a Espanha, ele era campeão. Muita gente da imprensa, isso aí a gente nunca dá certo. Muita gente da imprensa falou que Brasil e Espanha era a final antecipada da Copa do Mundo. Adoro final antecipada. Isso nunca dá certo. Né? Então, e era um jogo que temia, porque assim, muitos falavam que a parte fraca da defesa brasileira
era a lateral esquerda, que era o Bigode, que era um lateral voluntarioso, tal, mas não era muito técnico. Os paulistas juravam que Noronha, do São Paulo, era melhor. Os botafoguenses juravam que o Nilton Santos, do Botafogo, era melhor, e era mesmo. Mas o Flávio Costa, que era um cabeçudo, convoca o Nilton Santos como lateral direito. Não faz o menor sentido. O Nilton Santos era um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial. Jogador polivalente. Nossa, vê lá o Nilton Santos tem um livro de memória, vê o que ele fala do Flávio Costa, o técnico. Claramente ele não gosta do Flávio Costa, tanto que o Nilton Santos ele fala uma coisa até meio temerária. Ele fala que a grande... para ele, a melhor coisa que aconteceu para o Brasil em 50 foi não ganhar a Copa do Mundo. Porque senão ninguém aguentaria o Flávio Costa. Que era o treinador. Flávio Costa era o treinador brasileiro. E era tido. O Douglas e Ricardo, o Flávio Costa, talvez. Porque ninguém levava treinador muito a sério. Flávio Costa e Zezé Moreira provavelmente foram os primeiros treinadores a ser levados a sério. A ser tidos como estrategistas, como homens que armavam o time. Porque o treinador era o cara meio que escalava o time lá, dava a camisa e acabou. Então, esses treinadores, o Zezé e o Flávio Costa, um pouco depois também o Elba de Padua Lima, o Tim, que era considerado... Esses caras eram considerados grandes estrategistas e foram os primeiros treinadores a ter status de celebridade. Assim, o Zezé... O Flávio Costa era quase unanimidade nessa época. Deixou de ser depois de 50. Né? O Zezé Moreira era diferente porque as pessoas amavam ou odiavam o Zezé Moreira. Né? O Nilton Santos deixa muito claro no livro dele de memórias que ele não tem nenhuma simpatia pelo Zezé Moreira. Né? E pelo Flávio Costa, muito menos. Né? Então eram os técnicos... sim, tinha um outro técnico que era também um técnico folclórico e tinha um certo status, que era um cara chamado Gentil Cardoso, que era um dos raros, na época, técnicos negros de futebol. Gentil Cardoso é o cara que criou, inclusive, a expressão zebra. Né? O resultado surpreendente, a zebra, mas é uma criação do Gentil Cardoso. Foi o primeiro técnico do Mané Garrincha no Botafogo. Né? Muito bem. O Brasil entra... Esse jogo contra a Espanha... Então, muitos achavam que esse era o jogo para decidir a Copa. Enquanto o Uruguai jogava contra a Suécia, no Pacaembu. E a maior parte do jogo, a Suécia teve na frente. A Suécia fez 1-0, o Uruguai empatou, a Suécia fez 2-1, e só nos minutos finais que o Uruguai virou o jogo para 3-2. Então, a Suécia que o Brasil tinha enfiado 7, fora o baile, né, como se dizia na época, fora o baile, o Uruguai ganhou de 3-2 na Bacia das Almas. Enquanto no Rio de Janeiro, alguns juram que é a maior exibição de uma seleção de futebol, pelo menos no Brasil. O Brasil ganha de 6-1 da Espanha. 6-1. Quando o Brasil faz o 4º gol, o Maracanã inteiro começa a cantar uma marchinha de carnaval do Braguinha, né, João de Barros, que chamava Touradas em Madrid, que é uma música de 39, do carnaval de 39, né? Então, eu fui às touradas em Madrid, O futebol e o carnaval no Brasil sempre deram show. Certa vez, o carnaval e o futebol brasileiro entraram juntos em campo. Foi na Copa do Mundo de 1950, durante o jogo Brasil e Espanha. Enquanto nossos craques davam olé na seleção espanhola no gramado, nas arquibancadas, mais de 150 mil pessoas cantavam em coro a marchinha Touradas em Madrid. Eu não sabia a letra, ia só no bum, bum. Os jogadores, ao som dessa música, parece que jogavam. Foi o espetáculo mais lindo que podia haver. Naquele dia, só uma pessoa presente ao estádio não cantou. Era Braguinha, autor da música que, emocionado, foi às lágrimas com o que via em campo e nas arquibancadas. Chorei, de emoção. O que se viu nas arquibancadas naquele Brasil e Espanha ficou marcado para sempre na memória do futebol e do carnaval brasileiro. Executou atrasado para Zizinho. Prepara-se, Zizinho. Bateu 2. Atirou. Gol! Gol do Brasil. Meia dúzia. Gol
do Brasil, Zizinho. Recebeu de Ademir, driblou 2 contrários e marcou o centro número meia dúzia do Brasil. Brasil meia dúzia, Espanha 0. Alô, Cordeiro, cronometragem. 21 minutos pelo meu Omega. Silva Zizinho na frente para Jair. Avança Jair pela direita, continua progredindo Jair. Avança. Nota sensacional da torcida brasileira cantando a marcha Agarrei o Touro à Unha. Bola com Jair. Atrasou para Zizinho. Zizinho para Bauer. Avança pela direita Bauer. Devolveu a Zizinho. Zizinho para Bauer. Bola com o ataque brasileiro. Bauer para Zizinho. Perderam agora para Gainza, que vai para o ataque. Vai levando Gainza ao som da marcha dos toureiros. Bola com o Zarra, derrubado por o Bigode. E o juiz marcou córner contra o Brasil. Já temos 45 segundos além do tempo regulamentar. 45 segundos além do tempo regulamentar. O juiz agora está consultando com o bandeirinha sobre a hora. Gainza demora a cobrar o tiro de canto. Cada gol é um gol de satisfação e de prazer que todos os brasileiros marcam com Brahma Chopp. Cobrou Gainza, aliviou Bauer. Entregou na direção de Zizinho. Vai levando o Zizinho, vai se aproximando do campo contrário. Vai progredindo ainda. Terminou o jogo com a vitória dos brasileiros por 6-1. Então, essa música, o Maracanã inteiro começou a gritar isso, começou a cantar essa música, Tourados em Madrid, né? E assim, o mundo que estava assistindo a Copa não entendia aquele tipo de festa. Aquilo era uma coisa que eles nunca tinham visto. Era balões, era pipa, era foguetes, entendeu? Os caras, que é isso, né? E o povo... Bom, esse jogo também tem uma outra história, porque oficialmente o público é 152 mil pessoas. Oficialmente. Porém, na época tinha o que seria, em audiência, equivalente hoje ao Jornal Nacional, que era o Repórter S. Ninguém sabe aonde que o Repórter S embarcou nessa. Eles publicaram uma notícia falsa que a administração do Maracanã tinha colocado mais 10 mil ingressos à venda. O Maracanã já estava superlotado. Milhares de pessoas se dirigiram ao Maracanã, a notícia era falsa, mas a massa não quis saber, entrou no peito e na raça. Foi meio catraca aberta mesmo. Levou catraca, levou... Então, nesse jogo, embora o público oficial seja de 152 mil pessoas, certamente há mais de 200 mil. Ninguém sabe quantos tipos, porque entrou todo mundo. Né? Aí é isso mesmo, Ricardo, acabou sendo meio catraca aberta, porque a catraca foi pro Beleléu, os caras passaram por cima, né? E aí você imagina aquele espetáculo, né? E aí, olha, ninguém tinha dúvida que o Brasil ia ser campeão. Nesse momento, a partir desse momento, ninguém tinha dúvida, né? 13 gols em 2 jogos. 13 com os 2 melhores times da Europa na época. O Brasil fez 13 gols, tomou 2, né? Aí, pô, campeão. Os jornais já estampavam, campeão do mundo. Vamos dizer que o ego estava um ego argentino, né, nessa hora. Eu acho que a gente tem que lembrar algumas coisas, até do aspecto técnico, mas tem que lembrar o seguinte: como torcedor de seleção, a gente está inaugurando praticamente aquilo que vai ser o torcedor brasileiro. Isso mesmo. O Paratim Bum Bum Bum, que fica famoso, porque realmente os estrangeiros não entendiam nada do que estava sendo cantado, só o Paratim Bum Bum Bum, e isso fica. Como torcedor de seleção... E a questão da festa Pacheco, também. Né? Essa questão da festa. Né? O torcedor, ele está surgindo aí. E o torcedor, ele vai ter, e é justificável, né, para um torcedor, todo o direito ao otimismo, porque, fala sério, você pega as 2 melhores seleções do mundo, que estavam sendo consideradas, Suécia e Espanha, e aplica um chocolate em cada uma delas, né, com direito a pavor, como diz o Benê. E aí, quando você compara com o Uruguai jogando, assim, matamos, porque o Uruguai, para empatar, custou, para virar, custou. Nós temos que lembrar, eu estava falando do aspecto técnico, nessa época não havia substituição, né? Então, e pouco se mexia no time, existia pouco treinamento, inclusive de fundamento, era mais aquele treinamento de futebol clássico e ganhar força e tal, mas
o técnico mexia pouco, o que ele podia fazer, né? Então, praticamente era como você entrava, o golpe era como você entrava com o seu time, se você ia dar uma surpresa para o outro ou não. E no meio tempo, você, né, no intervalo, você conseguia fazer alguns acertos durante o jogo, inverte e tal, mas... E tinha um problema, porque não existia esse preparo físico que a gente trabalha hoje, né, com o jogador tem uma coisa tal, o futebol era mais parado, né, era mais posicional do que essa correria de hoje, mas os jogos costumavam cair muito no final do segundo tempo, porque o jogador fumava, o jogador bebia, não tinha uma alimentação fantástica, então o rendimento era... O jogador fumava até no vestiário nessa época. Fumava no vestiário, fumava no banco, né? Então, o que acontecia? Era comum ter uma queda de rendimento no final. Um ou outro jogador é que acabava, muitas vezes o cara ou porque tinha se poupado, tinha aquela coisa do jogador que não jogava nada no começo da partida, e aí se guardava para o final, ou porque tinha um jogador excepcional, e eles faziam a diferença. Então, você pega os resultados do próprio Uruguai, ele conta isso, né? Ele consegue virar sobre a Suécia no final, né? Quando era de se esperar que todo mundo estivesse arrastando o pé, né? Então, esse é o aspecto técnico que a gente tem para a chegada. E essa questão do otimismo torcedor, né? Eu falei isso por quê? Porque é comum na Copa do Mundo você ter a entrada de um público torcedor, vai ver na televisão, o que quer que seja, que conhece pouco ou tem pouca vivência, não é conhecimento enciclopédico, mas tem pouca vivência com o futebol mesmo. Não é torcedor, não é cara que acompanha o campeonato, ele torce para a seleção, isso é muito comum, né? E então vai naquela inflamado, né? O pachequismo, né? É o pachequismo, é o pacheco típico. Bom, eu acho que nessa hora é legal a gente explicar um pouquinho o que é esse pacheco, o que é o pachequismo. Para se ter uma ideia, olha que até 1982, obviamente não era tão utilizado já na época, mas o pachequismo, pacheco, era um termo que foi criado por Eça de Queiroz. Ele criou esse termo na área da política e chamava de pacheco aquele pessoal que era tido como intelectual no seu meio, né? Um intelectual fake, no fundo, né? Daqueles tipo como era Jânio Quadros, por exemplo, com fala pomposa e tudo mais. Antigamente se falava que era pacheco. Isso até 1982. Porque em 1982 a Gillette fez uma campanha publicitária em cima, obviamente, da Copa de 1982, patrocinando a seleção brasileira, e criou o personagem Pacheco, um torcedor daqueles fanáticos e tudo mais, com várias peças publicitárias passando na televisão, mas inclusive levando o personagem até o estádio, de verdade mesmo. Era um homem, né, chamado Natan Pakonovic, que o Natan... Ele se fantasiava de Pacheco, entrava na concentração da seleção, ficava na torcida, e o Pacheco virou esse negócio de ser um torcedor apaixonado. Inclusive tem a ver com o que a gente vinha falando aqui, porque o Pacheco, o Natan, confessa que por muitas vezes ele levou pacotes de cigarro Hollywood, porque na seleção de 82... quem era o técnico era o Tele Santana, que era muito rígido e ele proibia que se fumasse, que qualquer seleção fumasse. Mas o Natan, ele disse que ele, como tinha aquela fantasia, ele levava escondido o pacote de Hollywood para o pessoal, para os jogadores da seleção que eram fumantes inverterados. Então o Pacheco é isso, o pachequismo é isso. Não tinha na década de 50 essa expressão, mas tinha certamente os aficionados nacionalistas, né, que tem também essa característica muito forte em todo o repertório do que a gente vem falando aqui sobre a Copa de 1950. Antes, obviamente, do Maracanaço. Agarra com tranquilidade, lá vem Brasil descendo pela linha intermediária. Chutou, bateu na trave, botou a gol! É gol!
Pacheco, camisa 12 da Gillette, lado a lado com a seleção. Então, o que acontece? Você vai muito otimista, e quem conhece um pouquinho de futebol sabe que o futebol é um dos esportes mais fantásticos, coletivos mais fantásticos, porque é uma caixinha de surpresa, né? Você não quer dizer que o melhor, clássico, né? Não é o melhor time, obrigatoriamente, não vai ganhar, não é obrigatório. Você tem surpresa, você tem a zebra, né? Você tem aquilo que é o momento de sorte, né? 2, 3 bolas no travessão, né? Ou na trave, né? Um chute errado ali, o cara bota um chute certo, entrou, um morrinho artilheiro, o que quer que seja, né? E isso pode desmontar completamente o time favorito, né? Só que as pessoas não esperam isso, né? Então elas chegam para, não é a final, né? Mas para o momento que, por coincidência, foi a final, né? Com o Brasil com 2 goleadas fantásticas contra um Uruguai que tinha custado para ganhar da Suécia, que nós ganhamos de 7-1, e tinha empatado com a Espanha em 2-2, certo? 2-2. 2-2. E aí, nessa conta, né, vamos lembrar, é um quadrangular, e tem uma questão de pontuação, de saldo de vitórias, de gols, o que quer que seja. No caso, era vitória. O Brasil entra com uma vantagem. Valia 2 pontos, né, Ricardo? Valia 2 pontos, a vitória, o empate 1 ponto. O Brasil entra com uma vantagem, né? Como ele tinha vencido 2 partidas e o Uruguai tinha vencido uma, empatado outra, se ele empatasse com o Uruguai, né, ele já era campeão. Então o Brasil entra com a vantagem de ser campeão, né? E essa é a grande, apesar de não ser oficialmente uma final, é a final, né, o último jogo, onde as 2 melhores campanhas se encontram. Não, e o curioso é que a Espanha, enquanto isso, Espanha e Suécia, que é uma coisa melancólica, faziam num Pacaembu as moscas, o jogo que na prática era a disputa do 3º e 4º lugar, né? Acabou sendo, porque ambos não tinham mais nenhuma chance de ser campeões mundiais. Né? Bom, tinha definição de 3º e 4º na pontuação, mas não no jogo. É que nesse caso sairia. A disputa de 3º e 4º, agora me deu um branco assim, ela vai aparecer, acho que na década de 70. 54. Não, 54. Já 54, tem 3º e 4º? Não. Tem o jogo. 34 teve, 38 teve, 50 tem desse jeito, e a partir de 54 tem toda a Copa. A disputa do 3º lugar. Passa a ter em todas as Copas. A partir quer dizer, em 50 não teve um jogo para... Não teve uma Suécia e Espanha, digamos. Teve, mas não era... Era um jogo que não valia nada. Mas não é assim, não é que foi determinado que esse jogo seria o disputa do 3º lugar. Acabou sendo, o Brasil e o Uruguai também. Não era que foi determinado que seria a final, mas acabou sendo também. Bom, era um quadrangular, no fundo. Era um quadrangular, exatamente. Quer dizer, aí eles determinaram pela colocação em si, contando 2 pontos. Veja que tinha um risco de que teria um risco aí de que praticamente o campeão podia ter saído um jogo antes. Podia. Né? De uma não, inclusive, tem um momento do jogo... Ô, Rick, tem um momento do jogo que o Brasil estava goleando a Suécia e a Espanha estava ganhando o Uruguai. E algumas emissoras anunciaram, com esses resultados, o Brasil já é campeão mundial. Só que o Uruguai virou o jogo, entendeu? Né? Ou seja, houve, por alguns minutos, o Brasil literalmente era campeão mundial. Era campeão. Né? Pô, ia ser bem sem graça, sem final, né? Mas era o problema. Mas o problema é o desempenho, né? Aí entram as lendas que envolvem a final, né? Uma série de lendas. Uma delas é assim, que teve um espírito de já ganhou? Teve. Por parte da mídia, por parte da imprensa, isso teve mesmo, né? Os discursos antes da partida, né? Agora, eu li entrevistas de vários jogadores. É engraçado como os jogadores se dividem nisso daí. Alguns falam que esse discurso contaminou, prejudicou o time, outros falam que não, isso é conversa fiada. O Zizinho, que foi considerado o maior jogador da Copa do Mundo de 50, o Zizinho foi taxativo. Ele falou assim que para parar com essa história que o Brasil perdeu por máscara, por ter menosprezado o adversário, por covardia, ele falou assim, perdemos porque taticamente éramos menos organizados que os uruguaios. Entendeu? O Zizinho, ele vamos dizer assim, tirou todos os aspectos subjetivos do jogo
e fez uma análise tática objetiva. Segundo ele, todos os times que jogavam da mesma forma que o Brasil, que era o WM, que era o esquema predominante na época, o WM é o pai de todos os esquemas que existem hoje. O WM, os times jogavam com 2 zagueiros, 3 médios e 5 atacantes. O Brasil inovava um pouco, porque o Brasil começou a recuar um dos atacantes, e aí que surge, que é uma invenção brasileira, a figura do meio armador, né, que depois vai dar no 4-2-4, que aí vira 4-3-3, 3-5-2, tudo isso daí. Então, o que o Zizinho fala? Que quando o Brasil jogou em times que tinha uma formação clássica WM, igual ao Brasil, o Brasil deitou e rolou. Quando jogou com times que tinham uma defesa mais sólida, que é o caso do Uruguai, que os ponteiros recuavam, principalmente o ponto esquerdo, que não era o titular, que era o Moran, esses caras recuavam para ajudar o meio de campo, e aí o Brasil tinha dificuldade. Entendeu? O Brasil teve dificuldades contra a Suíça na primeira fase, tanto que empatou 2-2, e teria dificuldade contra o Uruguai. Eu, quando era criança, porque tem várias lendas sobre esse jogo, eu sempre ouvi a história que o Brasil atacou o tempo todo, o Uruguai chutou 2 bolas no gol e fez 2 gols. Muito bem. Um livro que é um clássico, o maior livro escrito sobre a Copa de 50, é um livro do jornalista Paulo Perdigão, que durante muitos anos foi o programador de TV de filmes da Rede Globo. Paulo Perdigão, na verdade, é um crítico cinematográfico. E o Paulo Perdigão escreveu Anatomia de uma Derrota, um livro que saiu na década de 1980. Teve várias reedições. Ele conta uma coisa muito curiosa sobre a Copa do 50. Ele transcreve a narração do jogo, feita, se eu não me engano, pela Rádio Nacional, se não me falha a memória. Nacional do Rio de Janeiro, o Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo, que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no Estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Assim sendo, esse auditório magnífico de 180 mil pessoas voltou a dar uma demonstração patriótica vinculada ao mesmo tempo a essa manifestação esportiva e que, sem dúvida, ficará gravada na história do Campeonato do Mundo como um dos espetáculos mais brilhantes a que tivemos oportunidade de presenciar. E prosseguimos a chamada das emissoras que colaboram com a Rádio Nacional nessa reportagem. Alô, Cordeiro! Um momento, Luiz. Rádio Alegrete de Alegrete, Rádio Caratinga de Caratinga, Rádio Difusora de Sergipe Aracaju, Rádio Sociedade Catarinense de Florianópolis. Fala, Luiz Alberto. Iniciada no Estádio Municipal de Pacaembu a peleja entre Suécia e Espanha. As equipes jogam assim constituídas. Espanha, Eizaguirre, Acés e Alonso, Silva, Parra e Puchades, Vassoura, Hernández, Sarra, Panis e Runcosta. Suécia, Svensson, Samuelson e Eric Nilsson, Anderson, Johansson e Gander, Johnson, Melberg, Hidel, Palmer e Sunikist. Portanto, bastante modificadas as duas equipes. A arbitragem do juiz holandês, Van der Meer. Auxiliares, Lutz da Suíça e Prudêncio Garcia dos Estados Unidos. Assistência pequena no Estádio Municipal do Pacaembu. Talvez inferior à do jogo realizado na última quinta-feira entre Suécia e Uruguai. Por enquanto é só, Cordeiro. Pode prosseguir. Obrigado. E assim tivemos diretamente de São Paulo, na palavra de Luiz Alberto, os primeiros informes sobre Espanha e Suécia, a peleja já iniciada. Cordeiro, fala, César. Foi tirado o tosse agora pelo juiz Mr. Reed, inglês, com os captains dos dois times, uruguaio, Obdúlio Varela e Augusto. Ganhou o tosse o time uruguaio. E Obdúlio Varela escolheu exatamente o gol que os brasileiros têm defendido nas outras partidas do primeiro tempo. Portanto, inversão na colocação inicial dos dois times. Como você sabe, o Augusto tem ganho o tosse todas as vezes e tem escolhido exatamente o gol contrário. Mas não acho que tem nada. Ademir Sorridente vem chegando aqui para nós agora, não queremos entrevistá-lo. Felicidades, Ademir. Passou por nós e nós vamos nos colocar agora atrás do gol, porque Mr. Reed já está preparando. Jair, felicidades. Muito bem, César. Pronto? Alô, Daniel. Voltamos a falar da cabine, então. Pelo seu aroma, pelo seu sabor e pela sua pureza, Brahma Chopp em garrafa, em barril, é a cerveja preferida no Brasil. Brahma Chopp é um produto de qualidade Brahma. Temos ainda a incluir na nossa rede de emissoras a Rádio Cultura de Campo Grande, Mato Grosso, a Rádio Fronteira do Sul, ZYS2 de São Borja, Rio Grande do Sul,
e de Cornélio Procópio. A Rádio Cornélio Procópio para nós é YR5. Tudo pronto para a saída, caberá Ademir movimentar o balão. Em São Paulo já iniciado Espanha e Suécia 0-0 até o momento, tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro nesse primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para Jair. Jair abraçou para a bola, bola na frente para Zizinho. Recebe Zizinho, progride na frente para Ademir. Ademir para Zizinho, avança Zizinho, atrás de Afino, passa por ele, deu para Ademir. Ademir para Zizinho, cortou Matias Gonçalves. Insiste o Zizinho, manda Rodrigues Andrade para Corner. Corner contra o Uruguai. Vai ser batido por Friaça na ponta direita. Batido por Friaça na ponta. Exija sempre Brahma, Chopp, Engarrafo e Barril. Sobrou Matias Gonçalves do time. Ele faz a transcrição do jogo, e pela transcrição do jogo, você vê que não é verdade essa história que o Uruguai jogou o tempo todo na defesa. Não é verdade. O Uruguai atacou, o Brasil atacou, o Uruguai atacou. Ambos, o primeiro tempo termina 0-0, mas com os dois times tendo chances de gol. Então, essa parte da história, que o Uruguai só se defendeu, sim, depois dos 2-1, depois que o Uruguai fez 2-1, aí, claro, ele caiu na defesa mesmo. Aí fazia parte. Mas não é verdade que o Uruguai ficou o tempo todo na defesa e chutou só duas bolas e fez 2 gols, né? Uma outra lenda sobre esse jogo é que o Obdúlio Varela, o capitão do Uruguai, intimidou os jogadores brasileiros. Então ficou a fama que os brasileiros eram covardes. Porque o Obdúlio Varela tem uma lenda que o coitado desse jogador brasileiro teve que ouvir a vida inteira, o Bigode, que era o lateral esquerdo, que o Obdúlio Varela deu um tapa na cara dele e ele ficou quietinho. Então, alguns diziam que o Bigode era covarde. O Bigode, aliás, covarde ele não era. Ele era um cara jogador até muito viril, até desleal em alguns momentos, né? Outros falam que a culpa foi dos dirigentes, que eles fizeram a cabeça dos jogadores para não reagir, não sei o quê, e por isso o Bigode acabou, né? Essa história do tapa, Deus e o mundo, Deus, o diabo e o mundo já desmentiram várias vezes essa história. Que isso aí nunca ocorreu. Esse tapa ninguém viu. Ninguém viu, não tem foto, mas viram. Sabe aquela informação que vira verdade? Né? Obdúlio Varela sempre negou que tivesse dado um tapa no jogador. O capitão uruguaio negou isso várias vezes. Os jogadores uruguaios negaram, né? Jogadores brasileiros negaram, mas ficou a fama, então, que o Brasil se acovardou. O mais próximo disso foi o seguinte: há uma disputa de bola. O Bigode discute com o Obdúlio Varela e o juiz deu o lateral para o Brasil. O Bigode, lateral esquerdo, pega a bola para bater o lateral, o Obdúlio Varela dá um tapinha na cabeça dele. Sabe aquela coisa meio, tá bom. Mas não foi agressão, não foi nada. Ele fez uma brincadeira, deu um tapinha na cabeça. Esse tapa virou bofetada, e aí os jogadores brasileiros ficaram com medo. Você entendeu? Então, criou-se um factoide em cima de um episódio que não tem a menor importância, né? Porque aí, assim, antes do jogo éramos os melhores do mundo. Como perdemos, aí viramos covardes, né? Viramos covardes. E criou-se também uma série de lendas que depois eu vou falar. Ricardo, não sei se você teria algo a acrescentar, você e o Douglas. Eu digo o seguinte, o jogo foi... claro, a gente nunca vai ter a ideia total do jogo, porque você tem filmagens toscas, né, e parciais, você tem muita lenda, e, claro, no futebol, mesmo com televisionamento, a gente tem contos e histórias fantásticas, né, o Roberto Carlos para arrumar a meia, né, o Cerezo que perde a bola, tal, como se os caras... O Rui Rei, que em 77 estava comprado pela diretoria do Corinthians. Então, mesmo filmado, você tem isso, então fica muito na especulação. O que você vê é que, assim, foi um jogo disputadíssimo no equilíbrio, né? Talvez não tenha sido um jogo bonito, mas aí é complicado, né? Não vimos, mas foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, né? Um jogo nervoso. Eu acho que aí a gente pode, talvez, botar na conta, não acovardar, mas aquela responsabilidade que eu acho que... Aí eu concordo. Alguns jogadores podem ter sentido que, vamos falar, não é fácil, né, você disputar o que seria a final da Copa do Mundo no seu país. Hoje o jogador tem mais, mesmo o jogador jovem, tem mais currículo de situações dessas, jogando fora, né, disputa, mas era uma coisa inédita, né? Cada vez que
A gente perdeu muito da seleção nisso, mas vestir a camisa da seleção numa Copa do Mundo do Brasil era uma coisa pesadíssima. Até porque os jogos da seleção eram poucos por ano. Eram poucos. E sobre esse ineditismo, Ricardo, que eu acho também interessante chamar a atenção, né? É que nós estamos na primeira Copa pós-guerra. Isso. Tá certo? Então, o modo como se torcia antes deve ter alterado muito. Vamos dizer, do que foi a Copa de 30 e 38, talvez houvesse mais aquelas questões de honra, não sei o que lá e tal, e agora nós podemos ver isso nos próprios filmes, que eu não sei se tinha nas Copas de 30 e 38, tinha muitas mulheres no estádio, no Maracanã. Né? Isso tem a ver muito com seleção. Isso tem a ver muito com... Mas eu não sei se em 38 as mulheres iam no estádio ou iam daquela maneira que foram, pulando e não sei o que lá, se não era aquela questão de que fosse no derby antigamente, né? Que ia só Aí eu acho que é o seguinte, Douglas, a gente tem praticamente 50 anos, um pouco mais de 50 anos de futebol para valer. Está sendo disputado em campeonatos e tal, né? Aqui no Brasil, praticamente são 50 anos de futebol na década de 50. E uma popularização real do futebol. Né? Se ele lá no começo era um esporte elitista e branco, a verdade é que quando chega na década de 50 já está bem mais popular. Né? Já é um esporte de massa mesmo. Já era antes, mas... E a gente tem uma grande Copa. Não é a grande Copa, porque a Copa do que a gente falou, é o momento que o mundo saiu da guerra. Tá? Então é uma grande Copa, com um interesse internacional grande. Né? É uma oportunidade, pelo menos de parte, ver a Copa, porque a gente tem que lembrar que não tem televisão, não tem transmissão ao vivo. Nós só vamos ver Copa do Mundo ao vivo, o Brasil ser campeão em 70. Né? O resto é rádio, né? Acompanhar filme, né? Depois você via lá no cinema, muitas vezes com imagens ruins, né? A Copa de 58 você vai ver naqueles jornais do cinema, né? As imagens. Então, está diante de um momento em que as transmissões ao vivo de rádio, por exemplo, elas ganham cada vez mais aquela coisa até meio escandalosa algumas vezes desse parnasianismo, né? E ela vai sendo popularizada mesmo, né? E num nível internacional, né? Porque, claro que essas transmissões já existiam no futebol nacional, né? Mas aquele momento é o momento em que o Brasil entra em contato com seleções de outros lugares. O Brasil tinha disputado 3 Copas do Mundo fora, não aqui, né? Tinha vindo um jogo, o Brasil até então disputou 3 Copas do Mundo, mas só 38 que o Brasil levou o seu melhor time. Isso. Por causa de uma briga ridícula entre São Paulo e Rio, o Brasil levou um time totalmente descaracterizado, sem os jogadores de São Paulo, que nesse momento eram os melhores do Brasil. 34 tinha uma briga entre profissionalismo e amadorismo, que também o Brasil não leva a melhor seleção que podia. Então, a primeira Copa que o Brasil leva, o que tinha de melhor é 38. Né? 38. Inclusive, aí que surge o primeiro grande craque do profissionalismo, que é o Leônidas da Silva. Né? Eu acho que o primeiro grande craque do profissionalismo é o Leônidas, o segundo é o Zizinho. As gerações de hoje não têm a dimensão do que era o futebol do Zizinho. O Zizinho, o Didi o tinha como ídolo, o Pelé o tinha como ídolo, entendeu? Ele era tido como... O Pelé, quando era criança, jogava com a camisa 8, porque era a camisa do Zizinho. Porque não tinha ainda essa mística da camisa 10, que foi criada pelo Pelé. Né? Então, e agora? A Copa de 50, e na verdade, o Brasil ganhou o torcedor. Né? Esses jogos aí contra a Iugoslávia, contra a Espanha, a Espanha, que eram as melhores seleções da época, ganhou o torcedor. Não tinha como não chegar otimista. Como torcedor, não tem como não chegar otimista. Claro. Eu digo, mesmo um torcedor de time, não estou nem falando nem de seleção, de time. Um torcedor de time, se teu time passa por um torneio e faz um 7-1, 6-1, você já ganhou o campeonato, cara. Claro. Como na paixão você já ganhou, porque não tem como.
Não, mas é uma coisa, eu já li vários reportagens, os uruguaios não acreditavam na vitória. Tem uma história, aí uns falam que é lenda, outros falam que... Diz que o técnico do Uruguai, antes do jogo, falou, vamos lá, vamos perder com dignidade, entendeu? Nem o técnico. Então, aí tem uma outra história que contam que o técnico armou um esquema, né, o Juan Lopes, que era exatamente para o time jogar retrancado, para perder de pouco. E o Obdúlio Varela, o capitão, antes de entrar, falou, não, olha, quem vai decidir somos nós, não é a torcida. E falou assim, não, a gente tem que jogar de igual para igual com o Brasil. E só uma coisa importante, professor, porque assim, ainda, e vai durar por muito tempo isso ainda, o futebol, mesmo na seleção, ele tinha um protagonismo tático durante o jogo do jogador, maior do que do técnico. Então, hoje, principalmente quando entra a substituição, tal, começa uma coisa... era como, lembra? Falava assim, o fulano dormia durante o jogo. Dormia no banco. Fiola durante o jogo dormia, porque os caras sabem que... Claro, você, na Copa de 70, os caras falam do Gerson como um grande cérebro, né, da coisa. Então você tinha um protagonismo real, né? Não era um capitão que sentava na bola na disputa de pênalti e chorava, né? Nós tínhamos um protagonismo real. Na Inglaterra deixa os caras de 19 anos bater o último pênalti. 19 anos bater o pênalti, né? Você tem hoje um jogador, o cara faz gol, ele corre para cumprimentar o técnico, o professor, né? E então você tinha, até porque, como você não substituía, e não existia tanto um aspecto tático desses tão ensaiado, tinha jogada ensaiada, tinha tudo, mas não desse jeito. Era a liderança dentro do campo que né, o Varela vai e toma a rédea e fala, não, nós vamos jogar assim, né? Só mal comparando, mas a gente, né, eu comentei isso, no 7-1, que nós perdemos para a Alemanha, faltou um cara dentro do campo que brecasse o time e falasse, não, para, né? Nós tomamos 3 gols. Isso era uma coisa que você tinha grandes jogadores, mesmo que o time perdesse, você tinha jogadores dentro do campo que sabiam o que fazer e não eram tão robozinhos, né? E o Varela vai e dá um tombo. A verdade é essa, né? Ele comanda um time. Um detalhe: o jogo Brasil-Uruguai, né? Que às vésperas, os jornais todos colocavam o Brasil como campeão do mundo. Né? Já estava pronta, a impressão estava pronta, estava prontinho para sair. Né? Então, tem algumas histórias curiosas, né? O primeiro tempo desse jogo é muito disputado, o jogo termina 0-0. No segundo tempo, logo no início, Friaça, que era um ponta-direita do São Paulo, que aliás só jogou na final, porque o titular era o Maneca do Vasco, né? O Maneca, inclusive, é o primeiro jogador, o primeiro jogador da seleção de 50 a morrer, inclusive. Ele morreu bem jovem, né? Suicidou-se, inclusive. E o Maneca saiu, entrou o Friaça, que era do São Paulo. Friaça era um ponto-direita, mas é um cara que foi várias vezes artilheiro do campeonato. Era um cara que marcava muitos gols. Dizem até que ele era muito melhor do que o titular. E o Friaça fez 1-0, né? Logo no começo do segundo tempo. Logo no começo. Então, pô, Maracanã explode, né? 2-3 minutos ele mete. 2-3 minutos. E aí todo mundo achava que era... Isso dá para ver um pouco no filme da Copa. O Obdúlio vai no fundo do gol, pega a bola, que é um gesto parecido com o que o Didi faz em 58, né? Isso. E ele grita com todo mundo, com o time e tal, porque ele falou depois que era um momento para esfriar o jogo, entendeu? Aquilo era um mise-en-scène. Ele falou, o Brasil faz um gol, com todo aquele impacto da torcida, a gente podia tomar uma goleada ali. Então vamos acalmar um pouco o negócio e tal. E aí que tem toda a reação do Uruguai. E o Uruguai, e através dos seus principais atacantes, que era o Didia, ponto direita, e o Schiaffino, que era um ponta de lança, né? Que são os caras Então, você vê, é isso que eu falo. Era um cara dentro do campo que sabia comandar o time e mudar as coisas. Ele, dentro do campo. Não era o professor. Tem uma outra coisa curiosa, que durante muito tempo falou-se também que o Uruguai empatou. O Uruguai virou o jogo no finalzinho, não é bem assim. O Uruguai faz um gol de empate aos 21 do segundo tempo, 66 minutos, com o Schiaffino.
É uma jogada que o Didia dribla o Bigode, lateral esquerdo, cruza para trás e o Schiaffino vem na corrida e estufa a rede, né? Do Barbosa, um jogo. Ninguém reclamou do goleiro, mas aí o jogo. Tem muita gente que fala que o Brasil ficou num limbo, entendeu? Diz que esse gol foi uma ducha de água fria. Tem uma outra lenda que depois do gol, o Maracanã ficou em silêncio. A gravação desse jogo, que está transcrita no livro, em nenhum momento o Maracanã ficou em silêncio. Nenhum. Nem no empate e nem depois do gol do Uruguai. As pessoas continuam gritando. No final, sim, o Júlio Rimet é que conta do silêncio. No final. Não, então, mas aí no final, quando o jogo acaba, você vai comemorar o quê? Aí você vai comemorar o quê? Mas assim, essa história que os gols do Uruguai, uns falam que o gol de empate, outros falam que o gol da vitória calou o Maracanã. Isso não calou na hora, claro. Mas assim, a torcida continuou gritando. O Brasil vai para cima, meio no desespero, e perde um gol, inclusive. Exato. Chuta para fora. Mas, na verdade, depois do gol, o Brasil tem uma grande chance de gol. Né? Ou seja, não é também um sufoco, porque aí o Uruguai se fechou na defesa, né? E aí o Brasil foi para o desespero mesmo, né? Aí foi desespero. Mas só mais uma coisa sobre o fatídico gol que dá o título para o Uruguai, que é o gol do Didia, né? O Didia pega a bola, dribla de novo o Bigode, lateral esquerdo, tá indo na direção da linha de fundo, o Schiaffino e o Júlio Pérez estão descendo na área, o goleiro do Brasil, Barbosa, ele tá imaginando que vai ser igual o primeiro gol, ele tá pronto para tentar cortar o cruzamento. Aí o Didia dá um chute mal feito, ruim, né? O chute ruim e pega o Barbosa no contrapé, onde sai o gol do Uruguai. E aí vamos dizer assim, o inferno astral do Barbosa, que vai durar muito tempo. Então, e é engraçado que depois da Copa, culparam o Bigode, culparam o Barbosa. Curiosamente, em cima dos jogadores negros caíram a culpa, né? Isso. Ou alguns falam até do Juvenal, que era o zagueiro que não teria dado a cobertura pro Bigode. Didia tem uma frase genial, ponta direita do Uruguai. Uma que ele falava repete aí Benê, repete aí a última coisa sobre a questão dos jogadores negros, porque parece que cortou aqui. Então, o que acontece é que, curiosamente, 3 jogadores negros, que são o goleiro Barbosa, que é um dos maiores goleiros da história do Brasil, Bigode, lateral esquerdo, e o Juvenal, que dizem que não cumpriu o papel de fazer cobertura, eram 3 jogadores negros e que acabaram sendo crucificados, a ponto de, mais tarde, ter estudos que diziam que os jogadores negros eram mais sensíveis do ponto de vista psicológico, eram despreparados. Imagina se eles tivessem perdido 3 pênaltis na final, hein? Pois é. Tanto que na Copa de 58... Pois é, que nem aconteceu na Inglaterra. Tanto que na Copa de 58 tinha um estudo científico, entre aspas, que recomendava não escalar os jogadores negros. É um fato. Escalaram o Didi, porque o Didi não era negro. O Didi era o Didi, né? Aquela coisa... É uma coisa que o Pelé é negro, né? O Pelé não, o Pelé é o Pelé, né? Então tem isso. O Flávio Costa, o treinador, ele dizia que a maior culpa do gol é do Juvenal, porque faltou a cobertura dele, entendeu? Porque era uma jogada, segundo ele, era uma jogada básica. O Bigode foi driblado, que era uma coisa que pode acontecer, né? E o Juvenal não fez a cobertura que ele deveria fazer. E agora, o Didia, né? Eu falei o ponto direito, ele falou várias coisas interessantes. Uma delas, que ele fala que o Barbosa só toma aquele gol porque ele era um excelente goleiro. O Barbosa é um excelente goleiro, um goleiro inteligentíssimo, e ele achou, claro, que eu ia cruzar a bola, né? E aquela decisão... Ele fechou, né? Ele fechou o ângulo. Outra coisa, o Barbosa falhou no gol, mas não é também aquele frango, sabe? Aquela coisa que passa debaixo das pernas, não é? E assim, aí a frase que eu acho mais genial do Didia, essa é para os anais da história. Didia disse: só 3 pessoas calaram o Maracanã lotado com um único gesto: o Papa, Frank Sinatra e eu.
Não é genial essa? É genial. Genial. Fala aí. Não, muitas coisas que o Benê está falando é porque eu estou aqui com o Guia dos Curiosos, né? Que elencou algumas coisas, e tem aí, por exemplo, uma coisa que essa derrota foi tão acachapante, assim, quer dizer, foi tão acachapante, uniforme, não. Foi, né? Foi muito sentida, né? Que, na realidade, o que dizem é que os torcedores começaram a sair só meia hora depois. Assim, a torcida ficou por meia hora lá no estádio. Quem quer acreditava, né? Mas isso também precisa ver, assim, mais de 200 mil pessoas dentro do Maracanã. Esse é o problema também. Não dava para sair todo mundo. Ainda bem que ficaram, porque se todo mundo sair, morreu. Assim. Agora, uma coisa é só porque o Benê estava falando sobre os culpados, tal. Uma outra coisa também que dizem é que o Manuel Marinho Alves, Maneca, ele era reserva, mas ele não assimilou e abandonou o futebol em 57 e depois acabou tomando veneno em 61. Ele se matou. Que ele não conseguia, vamos dizer, lidar com essa derrota, né? Não sabia se era verdade. Mas fala aí, Ricardo. Eu concordo com o Benê. Eu não sei, essa coisa do cara se matar, a gente tem que pensar também que, eu nem digo do veneno, mas o alcoolismo era comum em ex-jogadores. Exatamente. Né? Porque não se ganhava tão bem assim. Os jogadores da década de 60 não ficaram ricos, como ficou gente que jogou bem menos depois dos 80 a coisa muda. E era muito comum o cara ter glória e não ter dinheiro, tal, e quando abandonava, principalmente quando abandonava o futebol, acabava não conseguindo recurso, não conseguia trabalhar, não conseguia nada, e muito caía na questão do alcoolismo. Então, não só grandes jogadores... que já era alcoólatra quando jogavam, né? Sim, sem contar que se bebia. Garrincha. Né? O Garrincha era. E tem uma coisa que também tem que se considerar, o Barbosa sofre isso de outra forma, não existiu o preparo que hoje tem, né, de um jogador para o jogador. Então, eles atingiam a glória e perdiam essa glória muito rápido, não tinha esse preparo, né, do que era ser ídolo. Tal. O cara ganhava, todo mundo pagava para o cara onde ele ia, não comia, não pagava comida, tal, ficava, aí, né, crescia e achava que tinha tudo à mão e de repente não tinha mais. Mas eu acho que tem uma coisa na Copa de 50 que é assim, você falou muito bem a questão do Barbosa. O Barbosa, primeiro que os goleiros eram diferentes depois eu até fazer uma provocação. Inclusive na altura, né? Era um goleiro diferente, não era aquele goleiro enorme de hoje, com extensões. Os treinamentos de goleiro não existia, Ricardo. Não tinha um treinamento específico. Não tinha, não. O cara chutava em gol, o goleiro ficava defendendo do time. Né? Era o máximo que fazia. E tinha uma coisa, Ricardo, que você vai ver, vai até... Nem sei que Copa que isso mudou, mas o goleiro ele não tinha esse negócio de ficar espalmando a bola. Isso é até uma questão de, vamos dizer, proibido para o goleiro ficar espalmando a bola, que talvez... Tem que tomar cuidado mesmo, porque a postura é essa, né? Então, muitas vezes parecia frango, né? Mas porque não existia esse conceito. Eu lembro quando eu era pequeno, o goleiro bom era o que encaixava a bola, né? Isso, que conseguia. E tem uma coisa que era o seguinte, era muito comum, que se faz até hoje, mas naquela época era muito comum, era o seguinte, o máximo treinamento de goleiro era no rachão você pegar o goleiro titular e botar como goleiro do time reserva, que era para o time titular ficar chutando nele. Isso se faz até hoje, e essa era o grande, tinha pouco treino técnico. Então os goleiros realmente saíam mal, tal, para o padrão da gente de hoje, não para aquela época. E... O Barbosa, ele vai mesmo, dá para ver, um pouco que ficou de filmagem, parece um frango, porque a bola passa entre ele e a trave, mas é isso, né? Nós estamos falando de um futebol tradicional, em que o ponta se cruzava. Ricardo, que os gramados eram ruins nessa época também no Brasil. Os gramados eram péssimos. E a bola pesava 88 quilos. Se chovesse, a bola virava uma bola de fé, né? Pesava, exatamente. Capotão, né? E tinha uma situação que era o jogo típico, né?
seria para as pessoas entenderem, assim, no jogo de vôlei, o levantador cortar. Né? O que o ponta esquerda fazia? Ele driblava e ia até o fundo ali e fazia o quê? Cruzava. Né? A maioria das jogadas dos pontas eram essa. E aí, então, ele está esperando o cruzamento, que é a jogada. E o cara, até hoje eu não sei se ele errou. Né? Ele fala que o Didier contava que ele decidiu, assim, aquela fração de segundo ele decidiu chutar a bola. Entendeu? Chutou, né? Vamos dar, né, autoria para ele. Porque a impressão que dá é que é um chute errado. Né? Ou é que a filmagem é fraca, a gente pode chutar qualquer coisa ali. Então, leva-se muito, né, aquilo que eu comecei falando, que o torcedor, principalmente de seleção brasileira, ele tem um pouco a ver com a nossa postura também, ele vai arrumar culpado. Né? E nunca, o culpado, entre aspas, nunca é o outro time jogou melhor. Né? Ou a genialidade de Varela de puxar o time que tomou um gol contra um time que jogava pelo empate, né? E puxar um time e fazer esse time virar o jogo. Né? Então, culpar o coitado do Varela, do Barbosa. Tem uma coisa, Benê, que eu falei que eu ia te provocar. Depois, e isso vai, na década de 70, isso ficou muito forte, a posição do goleiro, ela vira uma posição de brancos. Você começa a crescer muito os goleiros brancos, geralmente associados a galãs. O Gilmar é um dos grandes. Isso, Neves, né? O Leão depois. Leão, né? Eram os homens bonitos, né? Eram geralmente os caras meio diferentes, assim, no sentido de que o Raul Plasma, lembra? Isso, Raul, né? Que tem a história famosa da camisa colorida, né? Camisa amarela. Agora então, tem uma outra. Será que foi aí que a gente teve? Então, é assim. Cria-se a lenda. Só uma coisa, cria-se com o Barbosa a lenda de que negros não eram bons goleiros. Que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Se você pegar a história do Brasil, teve excelentes goleiros negros ao longo da história do futebol brasileiro. Muitos goleiros bons. Né? O Barbosa é um goleiro baixo, quer dizer, baixo para os padrões de hoje. O Barbosa é 1,70 m. É impossível você ver um goleiro profissional hoje com 1,70 m de altura. Mas na época não era incomum. Goleiros de altura mediana eram bem comuns no futebol, né, nesse período. E agora, só que tem uma coisa, o Barbosa, com razão, ele falou a vida inteira que culpavam ele, que ele carregava isso aí, e ele tinha razão, mas o Barbosa tem um detalhe. Dá a impressão, muita gente coloca a impressão também que a carreira do Barbosa acabou com a Copa de 50. O Barbosa jogou até 1962, ele jogou até 41 anos de idade. Entendeu? Ele chegou a jogar na seleção ainda depois de 50. Ele teve uma carreira longa no Vasco da Gama, chegou a jogar no Nordeste. Então não é verdade que a carreira dele acabou, porque eu já li isso por aí. Essa Copa de 50 acabou com a carreira do Barbosa. Não é verdade. Ele foi, inclusive, várias vezes campeão pelo Vasco. Né? Primeiro. Na época, realmente, o Barbosa era tido como... Ninguém contestava a capacidade do Barbosa como goleiro. Mas depois, com o passar do tempo, começa a surgir, e aí eu não sei, parece que quando aumenta a quantidade de negros no futebol, cria-se, parece que um nicho específico que tem que ser o branco, que é a questão do goleiro. Né? E aí tem um monte de lendas que goleiro, que negro não pode... Hoje menos, né? Porque você vê que tem goleiros negros bons do mundo inteiro, tá certo? Mas durante anos tinha mesmo essa lenda de... Aí teve depois o Dida, uma série de goleiros extraordinários que eram negros. E mesmo na época do Barbosa, teve um goleiro chamado Veludo, da década de 50. Aliás, um goleiro que teve problemas seríssimos com o alcoolismo, era o goleiro do Fluminense, e todo mundo que o viu fala que era um goleiro excepcional. Né? Teve o Manga, que também não era exatamente ariano, né? Teve o... Enfim. Mas tinha uma posição... Assim, tinha um estigma mesmo. Tinha um estigma. E não só no goleiro, mas se você pegar... Sinceramente, né, a gente viveu mais o futebol de 70, da década de 70 para frente e tal, né, em que existia um racismo, pode se chamar até de estrutural, velado, que era o cérebro do time era branco, o jogador cérebro, o capitão, normalmente era um jogador branco, e o goleiro.
né? E de preferência o goleiro, como eu falei, não era só branco, mas ele tinha que ser um cara boa pinta, né? Era o cara que... tinha o Ado do Corinthians também. Né? Ado, Leão, era o Real, tudo, o Raul, todos boa pinta, né? Branco, boa pinta. Os 3 goleiros da Copa de 70, né, são Félix, Ado e Leão, né? Mas então eu acho boa pinta, decididamente. Não, mas era branco, nem né? nome de brasileiro, né? Félix Miele Venerano. Agora, tem uma coisa que também é uma outra coisa que pesa bastante, eu acho, nessa Copa, é que você tem, por um lado, que nós tínhamos tido a Copa de 30, 34, 38, né? E todos que sediaram tinham sido campeões. Não, a Itália é bicampeã na França, né? A Itália é bicampeã na França, isso, é verdade. Mas, de qualquer forma, o Uruguai aqui na América do Sul tinha sido campeão. Agora, o que acontece? Acontece que também existia aquela coisa que perdurou. Nós chegou no nosso tempo, a Copa na Europa ganha um europeu e a Copa... não, mas isso aconteceu. Porque durante muitos anos, até a Copa de 2014, que a Alemanha ganhou no Brasil, o único país que tinha ganhado Copa fora do seu continente foi o Brasil. O Brasil ganhou na Suécia, em 58, e ganhou na Ásia em 2002. Então, o Brasil tinha sido o único país até então, que tinha ganhado 2 Copas do Mundo fora do continente. Né? Mas eu tô trazendo isso para mostrar o quanto estava pesando aí também, né? Entendeu? Pô, afinal, nós vamos sediar a Copa, vamos perder, nós vamos ser o país que vai perder, o europeu vai ser campeão aqui, sabe essas conversas que tem, né? Eu acho que as heranças são essas. A gente tem, talvez, a origem do pachequismo, né, do torcedor de seleção. A gente tem, claro, o Uruguai já tinha um histórico por ter levado a Olimpíada, a Celeste Olímpica, tinha 2 títulos mundiais, tinha um título mundial, vai ser bicampeão, né, em 50. Cria-se também a mística do jogador uruguaio, que realmente jogam para caramba, vamos falar a verdade, um país com tão pouco habitante, produzir, né, mas daquela coisa do jogador que vai mesmo jogar. Aliás, nesse sentido aí, o Benê falou do Abdul Jabbar, você está falando dos jogadores uruguaios, diz aqui que o jornal Carioca, né, publicou na véspera do jogo Brasil e Uruguai, que colocou uma manchete, estes são os campeões, né? Isso é verdade. Colocou a foto da seleção brasileira e o Obdúlio Varela, que não é bobo nem nada, levou no vestiário, disse que forrou o vestiário com aquilo lá, entendeu? E aquilo mexeu muito com os jogadores, né? Então, eu acho que o grande jogador... Aliás, desculpa, Ricardo, só para complementar, ver como essas coisas são muito fortes, isso também aconteceu com o Brasil, foi naquela final de Pan-Americano, acho, basquete, que eles viram o time dos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, e aí viram os carrinhos de champanhe entrando no vestiário, na hora do intervalo, entrando no vestiário dos americanos. Isso mexeu muito com os brasileiros. Isso, aliás, é uma coisa comum em esporte, você ter essa coisa de quando se despreza o time fica mordido e joga. Então, mas eu li algumas coisas com o Abdul Varela, assim, ele terminou a vida dele muito decepcionado com o futebol. Porque ele falou assim que os jogadores uruguaios ganharam medalha de prata, e ganhou medalha de ouro foram os dirigentes. Entendeu? Que nenhum jogador... E uma das últimas... Porque chegou um momento da vida dele que ele se recusava a falar da Copa de 50. Nem para a imprensa uruguaia, nem para a imprensa brasileira. Ele era muito procurado e ele se recusava. Né? Uma das últimas entrevistas dele, ele falou que quando ele desce do quarto, depois da comemoração, ele resolveu descer para tomar uma cerveja. E estavam os brasileiros, jururu, aquela coisa. E ele foi reconhecido. Ele falou, pô, agora os caras não querem me agredir e tal. Mas não, muito pelo contrário, ele foi bem tratado e tudo. Aí ele viu o povo triste e ele falou assim, quer saber de uma coisa? Se fosse hoje, eu ia fazer um gol contra para o Brasil ganhar a Copa. Entendeu?
que pelo menos aquele povo ficava feliz. Ou seja, isso revela uma amargura muito grande do cara, né? Entendeu? Porque o Abdullah é um cara que morreu pobre, não miserável, mas ele morreu como... Ele era funcionário público aposentado, né? E essa geração não achava que foi devidamente reconhecida pelo Maracanaço. Entendeu? Então tem um discurso muito amargo do Varela nos últimos anos da vida dele. E detalhe, ele sempre negou que ele agrediu o Bigode de qualquer jogador do Brasil. Ele sempre exaltava que o time brasileiro era bom, ele nunca negou, né? E assim, ele particularmente não tinha nenhum problema com o Brasil. Ele não é aquela coisa, vou ganhar do Brasil. Não, ele era um jogador que fez a parte dele, só isso. Eu acho que talvez o Maracanaço seja mais reconhecido no Brasil do que no Uruguai com relação a sempre depois daquela partida. A gente respeita, talvez a gente acabe respeitando mais o time do que eles, né? Era o jogo mas os uruguaios falam bastante dele, sim. Eu fui no Uruguai, no Estádio Centenário, que é um estádio que está caindo aos pedaços. Quando eu fui lá, pelo menos, ele estava muito mal conservado. É um estádio bonito. Existe desde 1930, mas estava muito mal conservado. Tem um tal de Museu do Futebol Uruguai. Esse museu só fala da Copa de 50. Quase não fala da Copa de 30, que foi no Uruguai. Tem um retrato, que é um verdadeiro mural da seleção uruguaia. E aí os uruguaios ficaram surpresos, porque eu sabia todo o time uruguaio, coisa que eles não sabiam. Né? E assim, os uruguaios falam muito desse. Agora, o Uruguai, o Ricardo está falando, isso é verdade. O Uruguai é um caso muito, muito específico do esporte. Porque é um país de 3 milhões de habitantes e sempre produziu grandes jogadores de futebol. Se você for ver o que é o Uruguai, o que são Brasil e Argentina, o Uruguai, pela população que tem, ele é um país muito vitorioso futebolisticamente. Né? Você leva em consideração a população. Isso é uma vantagem, assim, isso é uma coisa, só usando um pouco de ciência, né? Onde o futebol permite isso. Né? Por exemplo, em times como basquete e tal, por causa da exigência de altura, então você tem países com pouca população acabam prejudicados porque não conseguem um número de pessoas altas que joguem basquete. Não adianta ser alto, né? O futebol permite, porque essa coisa de altura em futebol, tirando o goleiro hoje, né, que a gente fala na época. Mas tem umas coisas que eu acho interessante a gente levar para frente. Né? Essa é considerada a maior derrota de um time, né, de uma seleção, porque era apesar de não ser, era uma final, um grande time. O Brasil vai criar uma aura maior ainda com o sucesso do Brasil para frente. É interessante que a derrota de 50 ela vai ter mais importância conforme o Brasil vai sendo campeão, né? Porque isso é uma outra coisa que hoje já não é mais assim, mas a gente chega até a década de 80, 90, por aí, as grandes seleções não perdiam em casa. Né? A França não era uma grande seleção, mas a Itália ganha em casa, o Uruguai ganha em casa, a Argentina, na mão grande, ganha em casa. Inglaterra, idem. A Inglaterra, a Alemanha, a Inglaterra na mão grande, a Alemanha. E o Brasil, ele tinha sido campeão na casa de times de segunda. Que seria a segunda força, ou até terceira. Suécia, Chile e México. Nenhum desses times tinham. E depois ele ganhou o Japão e Coreia, né? Estados Unidos, Japão e Coreia. Estados Unidos, Japão e Coreia. Então, se você pegar, né, não ganhou na casa. Quando perde Copas, ao contrário, né, forte. E a Alemanha vai ganhar em casa e tal. Então, depois mas a Alemanha e a Itália também perderam Copas em casa, né? Não podemos esquecer isso. Elas ganharam e perderam. O Brasil nunca ganhou, essa que é a questão. Mas você chega até 78. Acho que 78 não tinha perdido grandes Copas. Seleções, né? Grandes seleções. Então, isso vai criando um folclore, né? E o Brasil, então, como ele chega muito rápido ao tricampeonato, né? Ele conquista, para quem não sabe, existe uma regra que eram 3 campeonatos na sequência. Se alguém fosse campeão 3 vezes na sequência, ou 5 alternado, levaria a taça Júlio Rimet. Quando chega em 70, é feito um grande acordo. Quem fosse 3 vezes, levava, e o Brasil, chega a Itália, o Uruguai, eram... já tinham ganhado 2. Já tinham 2.
Mas a Copa de 50 ela tem uma coisa interessante, ela cria essa mística, ela vai ser importante conforme o Brasil, em 58, 62, montam, né, leva uma seleção fantástica, ela ganha mais importância, cria o mito do jogador uruguaio, ela tem uma consequência imediata, que é a Copa de 54, que, né, é pouco acompanhada, acho que o brasileiro tem um bode de ter perdido a Copa, né, então ela também... E tem uma coisa importante, né, ela inaugura também, mais para frente vai ser a oficialização, de uma coordenação de seleção, né, o Marechal da Vitória. 58, né? 58, né, de um cara que coordenasse a coisa. Tem um folclore, o Beni tenho certeza que vai falar, de que o Friaça não fazia parte do clubinho do jogador, tinha uma história de um prêmio a ser dividido, e que o Friaça não era do grupinho, e que por isso, quando ele fez o gol, houve um certo boicote do resto do time em relação a ele. Eu acho que a história é... Eu também não acredito. Imagina, no final de Copa do Mundo... Eu acho que pode perder a Copa porque o cara... Ricardo, sabe o que eu acho que tem essa história? O Friaça era um jogador de São Paulo. Do ataque, era o único paulista. Se bem que o Jair Rosa Pinto já estava negociado com o Palmeiras, mas ele não chegou, antes da Copa, ele não chegou a jogar pelo Palmeiras. Né? Eu acho que essa história, honestamente, não tem pé nem cabeça. É mais um folclore. Eu também não acredito. É mais um folclore. Primeiro que não se perderia uma Copa por uma situação tão idiota, seria muito burro, os caras, e não queriam perder. Mas a brincadeira que eu fiz é porque é aquela coisa que a gente precisa arrumar. Criar aliás, tem uma superstição que o Brasil perdeu a Copa porque trocou a concentração na véspera da final, né? Então, e é gozado essa história. No estádio do Vasco da Gama, em São Januário, e aí foi numa casa no bairro de Joá. Não, estava num bairro distante e mudou para São Januário. Isso. Né? Concentrou em São Januário, isso mesmo. Essa história é curiosa. Coisa da missa. Cada jogador entrevistado fala uma coisa. Então, sabe aquela coisa? Não dá para saber se é verdade? Né? Depois que eles acordaram perguntaram isso pro Zizinho. Sabe o que ele falou? Eu não lembro disso. O Zizinho falou, eu não lembro disso. Né? Agora, tem um outro resultado da Copa que a gente não pode esquecer, é que abandona-se, a camisa fica amaldiçoada. Camisa branca, né? A camisa branca que era a seleção. Sobre a camisa, também é bom lembrar que em 1950 é a primeira vez que se põe número nas costas dos jogadores, né? Veja bem, em Copa do Mundo. Na década de 40. Aliás, Douglas, na década de 40, Torino e Arsenal vieram excursionar no Brasil e todo mundo estranhou porque esses times já usavam número. Se não me falha a memória, números no Brasil começou a partir de 46 ou 47. Portanto, havia pouco tempo usar os jogadores números na camisa. Os times europeus já usavam há mais tempo. Tanto que quando o Arsenal vem jogar no Brasil, na década de 40, o Arsenal, todos os jogadores eram numerados, menos o goleiro. O goleiro não usava número, curiosamente. Né? Não saía de lá, né? Agora, falando um pouco também, aí vou falar um pouco em defesa do Brasil, né? Que fala assim, não ganhou de primeira linha, não sei o que lá, mas vamos falar, ele fez a final com a Suécia em 58, e a Suécia chegou na final e bateu a Alemanha. Então. Não é que não ganhou do time. O time da Suécia era não, estou falando assim. A Suécia não era qualquer time, vamos dizer assim. Né? Mesmo o Chile. Eu não sei como é que era a Suécia em 58. O futebol. É óbvio que o futebol, a geopolítica do futebol mudou. E a Suécia tinha batido a Hungria. Então, em 54, por exemplo, você conta hoje, ninguém acredita. Na Copa seguinte, 54, Hungria e Alemanha, a Hungria era favoritíssima. Aliás, é considerado uma zebra maior a vitória da Alemanha do que a vitória do Uruguai em cima do Brasil em 50. A partir da vitória da Alemanha em 54, que a Alemanha começa a ser um país respeitado no futebol, coisa que não era.
Entendeu? A Suécia era um time que, em 58, que ela perde para o Brasil, a Suécia vinha de um quarto e um terceiro lugar em Olimpíada. Então era um time, e de um campeonato olímpico. Então a Suécia, em 58, era considerada uma grande seleção. Né? E jogava em casa também, tem esse fator e tal. Então a geopolítica do futebol, em 58 a Itália não vai para a Copa do Mundo, inclusive, perde, é desclassificado pela Irlanda. Em 54 a Espanha. Aliás, a Itália gosta dessas coisas, né? A Itália adora esses país dramas. Que participou de Copa, mas de vez em quando nós deixamos. Em 54, por exemplo, a Espanha não vai, é desclassificada pela Turquia no sorteio. Uma coisa absurda, porque não tinha jogo de desempate, não tinha nada. Ela é desclassificada no sorteio, a Turquia vai, a Espanha não. Né? Em 70, o Uruguai, a Argentina também não vai, né? Então a Copa do Mundo era meio restrita, porque eram 16 clubes, acontecia. E tinha poucos campeões. A verdade é que quando você chega. Você quase é muito bicampeão, muito time com 2 títulos. Quando você chega em 70, só a Inglaterra vinha de fora do clube. A Argentina não tinha título. A Argentina não tinha título. 74 tanto é que, a Alemanha é bi. Tanto é que quando entra a Copa FIFA, eles têm essa preocupação, né? De não durar, vamos dizer, parece relativamente pouco tempo a disputa da Copa, né? Porque se você imaginar, ela só vai chegar até 70 porque nós não tivemos 2. Ah, sim. Faltou. Né? Quer dizer. Você começa em 50. Se a gente tivesse 2. A Copa, vamos, né, claro, mas ela poderia ter acabado em 66, 62, 58, 62 teria acabado. 58 teria acabado a Copa. Né? Mas a Copa FIFA atual, ela não tem posse definitiva. Não tem. Essa não tem mais. Não tem posse definitiva. A Jules Rimet tinha. Foi estabelecida lá na primeira Copa. Uma coisa que a gente deixou passar, que assim que vale a pena, essa coisa do silêncio que você comentou, Ben, tem uma história que o Júlio Rimet, ele desce. O Júlio Rimet, isso sim. Ele conta no livro de memórias dele. Está no livro dele, isso mesmo. Ele desce, sai da tribuna de honra para pegar a taça para entregar para o campeão. E ele desce, o Brasil está 1-1. Exatamente. E ele não ouve o gol. É claro, não é porque fez silêncio, porque ninguém vai comemorar o gol do Uruguai, talvez reclamar, mas né, ele não ouve lá embaixo, e quando ele sai com a taça para entregar, que ele acha que ele vai ver os brasileiros, não tinha ninguém. Não, inclusive, ele disse, quando alguém tirou a taça da mão dele, o Uruguai, ele viu um cara de azul, ele achou que alguém tinha roubado a taça dele, alguma brincadeira. E aí é que ele fala do silêncio. E aí, o silêncio aí que entra a referência. Estando no Brasil. Quem são esses caras de azul aí? Mas olha. O grande silêncio que se faz no estádio é quando ele fala isso, que ele não ouve, ele está esperando o público louco, né? E sai. Então, mas sempre teve a lenda. E o livro do Paulo Perdigão. Maior silêncio, né? Porque tem. Que assim, que quando o Uruguai. Uns falam que quando o Uruguai empatou, outros falam que quando virou, mas no áudio da Copa mostra que não. Claro, a hora do gol fizeram silêncio, evidente. Né? Mas depois, não, a torcida voltou a incentivar o time, voltou a gritar. Né? Bom, mas já que estamos aí no final, não vamos fazer silêncio. Ricardão. Aproveita aí as últimas considerações sobre o Maracanazo. Eu acho que a gente nunca, mesmo pouca gente viveu o Maracanazo, nunca vai ser esquecido, nem o 7-1 consegue fazer isso, porque se criou uma rivalidade fantástica entre Brasil e Uruguai. Né? Cada vez que o Brasil joga com o Uruguai, principalmente se for uma fase mais decisiva, vai se lembrar do Maracanazo. Ele virou, apesar da Argentina ser, até por questões lógicas, a grande rival, o Brasil tem uma rivalidade no futebol
dentro do campo com o Uruguai, que é uma coisa histórica, é muito legal de ver, nós passamos alguns perrengues por causa disso, né? E virou, na Copa de 70, se fala no grande jogo, né, contra o Uruguai, então todas as partidas que nós fizemos com o Uruguai sempre vai ser lembrado o Maracanazo. Talvez um dia a gente consiga, do Maracanazo a gente já compensou, né? Infelizmente, no final foi pior para o Uruguai, né? Porque a partir daí o Uruguai não conquista mais um título para valer, né? Oi. Né? Para lembrar, o Uruguai, depois da Copa de 50, o Uruguai ainda foi quarto com um time já veterano, envelhecido, foi quarto colocado em 54. Aí ele não se classifica em 58, vai mal em 62, vai mal em 66, e em 70 ele fica em quarto lugar também. Né, que perde para o Brasil, que muitos falam que foi a vingança da Copa de 50, e o Uruguai só voltaria em 2010 a ficar entre os 4 primeiros, onde ele fica em quarto lugar de novo. Entendeu? Então, embora o futebol uruguaio até tenha conseguido algumas Copas Américas, clubes uruguaios na década de 80 tiveram até títulos importantes. Teve aquele mundialito, né? E teve um mundialito, mas os times europeus não foram com os times em 81. Mas, assim, o futebol uruguaio, embora tenha produzido bons jogadores, continua produzindo até hoje, ele nunca mais teve a relevância que ele teve, né, nas décadas de 40 e 50. É uma pena. Bom, e aí, Ricardão? Então, eu acho que fechou. Para mim, eu acho que a grande coisa do Maracanazo é que criou uma história que cada jogo do Brasil com o Uruguai volta, né? Assim como eu acho que cada jogo do Brasil com a Alemanha vai voltar, né? E a gente vai criando essa história. É grande coisa que, para mim, é uma história fantástica e pouca gente ainda está viva que tenha vivido o Maracanazo de verdade. Mas olha como é importante, porque nós não vimos o Maracanazo, então aí, né? Falamos até com paixão disso. Uhum. E aí, Benê? Últimas considerações. O grande Alcides Didia, né, que é o cara do gol da vitória do Uruguai, ele contou, além da frase lapidar dele, que só 3 pessoas calaram o Maracanã com um único gesto, né, tem um outro fato interessante do Didia. Ele, Didia, atribuía a si próprio o fato de ter transformado o Brasil num campeão mundial. Que ele fala que a derrota em 50 foi fundamental para o Brasil depois se recuperar e se tornar o campeão que se tornaria posteriormente, né? E assim, o que eu sempre falo na Copa de 50 é que me irrita um pouco esse nacionalismo com data marcada, entendeu? Eu falo que o nacionalismo não pode depender de triunfos esportivos, né? Essa é uma lição que deveria ficar para todo mundo, né? E nacionalismo não tem nada a ver com vitória no futebol ou qualquer outro esporte. E no Brasil o futebol acaba determinando, de certa forma, a nossa autoestima mais alta ou mais baixa, né? Somos os maiores do mundo, somos os piores do mundo, e a gente não pode ter esse sentimento simplesmente associado ao futebol. É isso que eu tenho para dizer. Muito boa noite para todos. Deixa eu só colocar uma coisa curiosa que me deu problema. Eu esqueci de contar. Eu, quando era mais novo, tive várias cobras, bombiol. Né? Hoje não tenho, antes que o Ibama venha aqui em casa procurar, não tenho mais. E eu tinha mania de dar nome para as cobras de jogador de futebol. E, tradicionalmente, escolhia algum jogador. Então, eu tive uma cobra chamada Didia e uma jiboia grande que chamou Schiaffino. E algumas pessoas, quando eu falava o nome, né, reconheciam na hora quem eram as malditas cobras. Né? E claro que depois de algum tempo, eu não cheguei a ter, né, mas a minha próxima cobra teria se chamado Zidane, né, mas aí eu parei de... Eu acho que ia chamar Paulo Rossi. Paulo Rossi. Paulo Rossi, né? não dava, mas o Zidane era a minha nova cobra, mas que eu não tive. Então é isso aí. Chegamos aqui ao final desse super bate-papo especial sobre a Copa de 50, o Maracanazo. E o que a gente aprendeu aqui, olha, nem tudo
gira em torno do futebol, mais que o futebol é emocionante e que o mundo gira, isso é verdade, né? Valeu, pessoal, até a próxima, valeu, tchau, tchau aí, a gente volta numa outra Sempre com vocês, todo o povo brasileiro sonhou com essa conquista, era algo muito esperado por todo mundo e terminou de um jeito muito duro, muito difícil. O que aconteceu no jogo de hoje? Olha, sinceramente é complicado explicar. Eu acho que explicar o inexplicável é muito complicado. Eu acho que... Maracaná. Está muy bien Tejera, se juega la ropa ahora muy bien, mira Chiquita, y la bola atrás va en dirección ahora Julio Pérez, que a la derecha avanza, Julio Pérez sigue atacando, apoya a Guilla Pérez, Julio Pérez a Guilla, avanza el veloz puntero derecho uruguayo, y así ya entra en el área, tiró, ¡gol! ¡Uruguay! ¡Gol uruguayo! Guilla, entró a la carrera el puntero derecho uruguayo, impulsó... Uruguayos campeones de América y del mundo. Invictos en Europa, invictos en América. Somos campeones de América, los mismos que Colombias en campos de unión. Pasearon victoriosos el patrio pabellón. El pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del vino oriental. El boliviano, el argentino y el paraguayo. Por el invicto, un grande fuerte trigo uruguayo. Uruguayos campeones de América y del mundo. Más allá de los Andes volvieron a sonar los italianos junto a por los campeones del mundo entero. Vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega mi celeste, todo el mundo boca abajo. Uruguayos, sangre de campeones. Super bate-papo.